Olá, tudo bom? Que bom te ver por aqui. Vamos aproveitar a sua visita para verificar a resolução de mais um exercício. Olha só, esse exercício ele foi cobrado no Enem em 2015, né? E ele diz assim no enunciado, um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão que T em função de H, né? Aqui tem essa expressão. E diz que em que H representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. E, nesse momento, ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações. Então aqui tem só uma parte da tabela, né, mostrando algumas classificações que vai do tempo da temperatura negativa, menor que zero, até 43 graus. E aqui algumas classificações entre muito baixa, baixa, média, alta e depois tem lá muito alta ainda, né? Mas vamos lá, E o exercício fala o seguinte, ele dá essas informações e o que é que ele pede para a gente, Ele pede assim, quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como? Então, nós temos que saber, né, quando o estudante obtém o maior número de bactérias. Quando é que vai obter o maior número de bactérias? Ele diz aqui, cadê, sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. Então, ele vai ter o maior número possível de bactérias quando a temperatura da estufa for máxima. Então, ele já está dizendo, olha só, a temperatura da estufa tem que ser máxima. Então, aqui, ele já indica qual é a resposta no próprio enunciado, né? Olha só, ele está dizendo, nós temos que descobrir quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como? Qual é a classificação? Então, quando que eu obtenho o maior número? Ele já indicou aqui no próprio enunciado, sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. Então, ele já disse, que ele vai obter o maior número possível de bactérias quando a temperatura for máxima. Ele já está indicando no próprio enunciado a resposta alta. Aqui, a alternativa D. Tranquilo, não é? Basta analisar aqui as informações do texto. E só para confirmar isso, olha só, essa expressão, ela indica, né? É uma expressão, né? É uma função do segundo grau. Porque tem aqui, h ao quadrado, indicando uma função do segundo grau. E a temperatura vai variar em função da hora do dia, que é o H. Dependendo da hora do dia, vai mudar essa temperatura aqui. Para você entender melhor o exercício, eu fiz aqui o esboço de um plano cartesiano. Vamos colocar aqui, aqui a temperatura em graus Celsius e aqui H, que é a hora do dia. Então, dependendo da hora do dia, essa temperatura vai variar. Bom, essa função do segundo grau, ela tem um coeficiente A negativo, indicando que quando jogar no gráfico, vamos ter uma parábola com a concavidade para baixo, com esse formato. E nesse ponto aqui, a temperatura em Celsius, ela vai subindo, 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 até atingir o máximo aqui, ok? Aqui no seu ponto de máximo. Você lembra? Equação do segundo grau? Ele sobe, 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 até atingir o ponto de máximo. Olha lá. Esse ponto aqui é o ponto de máximo. Então, basta nós calcularmos o ponto de máximo dessa função e vamos ter aqui a resposta. Qual é a temperatura, né? Aqui a temperatura máxima que vai ser obtida em que momento. Vamos lá, Então, nosso objetivo é calcular o ponto de máximo. Você lembra? Vamos fazer aqui uma separação.
Ponto de máximo nós calculávamos como o y do vértice. E para encontrar o y do vértice, era só nós pegarmos o valor de menos delta e dividir por 4a. Então, com essa expressão, nós vamos confirmar se realmente essa é a resposta. Vamos precisar do valor do delta aqui, ó. Então, vamos aqui embaixo calcular o valor do delta. Delta tem uma regrinha que é b ao quadrado menos 4ac. Então, delta pode ser b ao quadrado. Ó, percebe-se que b é 22. Então, b fica 22 ao quadrado menos 4 vezes a. O a dá para ver que é aqui, ó, um negativo, vezes o valor de c. E c também está aqui, 85 negativo. Ó, 85 negativo. Então, basta resolver esse exercício e vamos ter o delta. Ó. Delta é igual 22 ao quadrado, vai dar quanto? 484, é isso? Confere aí, se dá 484. Aqui negativo, negativo, positivo, positivo e negativo, negativo. Vamos tirar 4 vezes 1, 4, 4 vezes 85. Quanto que vai dar isso? Vamos ver aqui no cantinho. 20, 0 vão 2, 32, 34. Olha lá, aqui vai dar menos 340. Ou seja, o delta vai dar 484, tira 340, sobra quanto aqui? 144, é isso, né? Ó? É, porque aqui soma 4 com 0 vai dar 4, 4 com 4, é isso aí. 144 é o valor do delta. Então aqui, ó, y é igual menos o delta, delta deu 144 dividido por 4 vezes o a. E o a nós vimos que é o coeficiente que vale menos 1. Olha só, o y do vértice, que na verdade é isso, vai definir esse ponto de máximo, ele vai ficar no numerador menos 144, ó, menos 144 e embaixo menos 4. Dividindo negativo e negativo fica positivo, 144 por 4 vai dar 36. Olha lá, nós vamos atingir a temperatura máxima aqui em 36 graus. 36 graus, vamos conferir, ó, o tempo, né, a temperatura com 36 graus, ó, 36, essa temperatura é quando é negativa menor que zero, temperatura entre 0 e 17, os extremos inclusive, temperatura entre 17 e 30 e aqui 36, ó, o T, esse T que nós encontramos, esse Y do vértice é a temperatura, ele vai dar 36 graus. Temperatura 36 graus entre 30 e 43. Classificação alta. Ou seja, quando o estudante obter o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como alta, né? Porque ele vai obter o maior número de bactérias quando a temperatura for a mais alta. E a temperatura mais alta é quando chegar aqui no intervalo de 36 graus, no valor de 36 graus. A alternativa D é resposta para esse exercício aí. Você viu? Mas você percebeu que no próprio enunciado dava algumas dicas de qual era a resposta certa? Né? Bom, mas enfim, esse aí está resolvido. Espero que você tenha compreendido e eu te encontro na próxima videoaula. Até mais!